aplicação exportou dados de um banco de dados para um arquivo de extensão CSV. Esse arquivo contém algumas centenas de linhas e várias colunas. Será necessário ordenar os dados contidos no arquivo e manipular alguns valores. No seu computador estão disponíveis as ferramentas Microsoft Office e LibreOffice. Qual das seguintes alternativas de software é recomendada para realizar a tarefa necessária? Letra A, bloco de notas. Letra B, Impress. Letra C, PowerPoint. Letra D, Calc. E letra E, Thunderbird. Bem, pessoal, antes de mais nada, então antes de avaliar a questão e já descobrir qual a resposta correta ou errada, nós temos que saber o que faz cada um dos programas elencados na letra A, B, C, D e E para procurar aquele que vai mais se adequar ao enunciado. Por exemplo, o bloco de notas da letra A. O bloco de notas é um editor de textos simples. Ele edita textos sem formatação. Esses textos não aceitam nenhum elemento adicional que não seja caracteres. Por exemplo, o bloco de notas não aceita diferenças de formatação, não aceita imagens, gráficos, tabelas. É simplesmente um bloco de notas. É um editor de texto simples que salva por padrão com a extensão TXT, embora consiga salvar também com outras extensões. O Impress. O que faz o Impress? O Impress é um editor de apresentações do pacote LibreOffice. Ele é bem parecido com o PowerPoint, que está aqui na letra C. Tanto o Impress quanto o PowerPoint são editores de apresentação de slides. Os dois têm a mesma finalidade, editar a apresentação de slides. O Calc, que está aqui na letra D, é o LibreOffice Calc, pertence ao pacote LibreOffice e ele é um editor de planilha bem parecido com o Excel. Por ser um editor de planilha, ele é muito utilizado para visualização, organização e cálculos de dados que podem sim ser advindos de bancos de dados. Observa, então o LibreOffice Calc ou até o Excel, porque eles são similares, são planilhas de cálculo eletrônica. E o Thunderbird que está aqui é um programa de e-mail, é um programa de correio eletrônico, um programa cliente de e-mail que eu instalo no meu computador para, através desse programa, enviar, receber, organizar e armazenar mensagens de e-mail, mensagens de correio eletrônico. Agora, voltando à questão, quando ele disse, uma aplicação exportou dados de um banco de dados para um arquivo de extensão CSV. Arquivos de extensão CSV separam os dados com vírgula para que depois possam ser manipulados através de programas de edição. Possa ser feita uma análise através de programas. Então, quando ele já começou dizendo, exportou dados de um banco de dados para um arquivo CSV, eu já comecei a pensar que eu usaria um programa de planilha de cálculo eletrônica para analisar os dados, já que são dados advindos de um banco de dados. E aí ele ainda disse, esse arquivo contém algumas centenas de linhas e várias colunas. Quando ele ainda disse que o arquivo contém várias linhas e colunas, é bem a organização das planilhas de cálculo, que organizam os seus dados em linhas e colunas, as chamadas células. Aí eu já pensei que eu precisava de um programa de planilha. Aí ele veio na questão dizendo, será necessário ordenar os dados contidos no arquivo e manipular alguns valores. Bem, eu ainda tenho que ordenar esses dados, classificando em ordem crescente ou decrescente, isso é uma ordenação, e ainda falou que eu tenho que manipular alguns valores, então provavelmente eu vou ter que usar fórmulas e funções, o que me veio à mente de novo algum programa de planilha. E aí falou que no computador estão disponíveis as ferramentas Microsoft Office e LibreOffice. E perguntou qual das alternativas de software é recomendada para realizar a tarefa necessária. Como aqui ele disse que eu tenho o Microsoft Office, eu pensaria no Excel. Como ele disse o LibreOffice também, eu pensaria no Calc. Então a minha escolha agora vai ser ou Excel ou Calc, o que eu achar. Então o bloco de notas não, porque é simplesmente um editor de textos, o Impress é editor de apresentações, o PowerPoint de apresentação e o Thunderbird de e-mail. Só me sobrou a letra D de Dinamarca, o Calc, que pertence ao pacote LibreOffice, é o LibreOffice Calc, e é uma planilha de cálculos eletrônica que eu vou mostrar para vocês agora. Então está aí o Calc. Percebe que o Calc, de fato, ele é como o Excel, porque ele organiza os dados em colunas e linhas, que são as chamadas células. E a partir daí nós podemos gravar dados, criar fórmulas e funções, obter dados externos de bancos de dados e analisar aqui dentro do LibreOffice Calc. Justamente então eu vou usar essa planilha chamada LibreOffice Calc dentro das opções apresentadas para fazer essa ordenação dos dados contidos e também manipular alguns valores, provavelmente usando alguma fórmula e função. Então letra D de Dinamarca, Calc.